Um candidato ele precisa necessariamente para ter a sua candidatura impugnada, ele precisa ter a sentença dele no processo transitado em julgado, ou o simples fato dele estar sendo processado já é motivo suficiente para que o TRE impugne essa candidatura dele? Primeiro, o presidente do TRE, ele é um magistrado, tá? E é um requisito para ser magistrado ter coragem. Ele teve a coragem de levantar essa bandeira, tá? E hoje eu fico muito feliz porque, lendo jornais, verifico que vários tribunais eleitorais do Brasil estão encampando a ideia do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que surgiu aqui. Então ele teve a coragem de levantar essa bandeira, tá? E eu espero que o bom exemplo dele seja acolhido nos outros estados e pelo TSE também. E o presidente do TSE já sinalizou nesse sentido. E a regra é muito simples, já que nós estamos falando para pessoas que vão fazer concurso público, que estão fazendo concurso público, cada uma dessas pessoas que vão fazer concurso público sabem que, além da aprovação no concurso, para que eles ocupem um cargo efetivo na administração federal, estadual, municipal, eles têm que ter uma ficha limpa. Por que não exigir dos candidatos o mesmo requisito, tá, que se exige para quem quer ocupar um cargo público, já que eles são postulantes a mandatos eletivos? Essa questão de sentença transitada em julgado, veja bem, a sentença proferida por um juiz ela é um ato estatal. Todo ato proveniente do Estado, esses atos são dotados de presunções. Uma lei presumidamente é constitucional até que, posteriormente, se for o caso, ela venha a ser declarada inconstitucional. Um ato administrativo tem a presunção de legitimidade. Presumidamente ele é válido, ele é verdadeiro. E a sentença proferida por um juiz, ela tem que ter algum tipo de presunção. Ainda que ela não seja o suficiente para privar essa pessoa da liberdade, tá? Porque aí é um outro bem, tá? Eu acho que ela deve ser suficiente para impedir, tá, que alguém seja candidato. Tá? Eu acho que não a presunção de não culpabilidade ou de inocência que a Constituição prevê, ela não pode ser interpretada a ponto de retirar qualquer tipo de eficácia a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. E acho que com essa interpretação nós vamos inverter uma lógica hoje. Porque hoje, a pessoa que foi condenada em primeiro grau, ela não tem pressa nenhuma em que os seus recursos sejam julgados, em que alguém diga que ele é inocente. E o curioso é que eu observo, até no dia a dia, essa experiência de ter vindo do interior, de ter trabalhado no interior, é de que quando alguém é acusado, tá, por uma coisa que ele não fez, eu vejo tanta indignação nessas pessoas que elas querem, de toda forma, buscar uma decisão rápida que diga que ele é uma pessoa de bem. E com muita tristeza eu verifico que, às vezes, alguns homens públicos e alguns detentores de mandato eletivo, eles não têm pressa nenhuma, pelo contrário, eles procuram procrastinar, eles procuram se esconder por trás do emaranhado de recursos que a legislação processual prevê hoje no Brasil, retardando ao máximo a manifestação definitiva. Eu acho que, se a sentença condenatória proferida por um juiz tiver essa presunção, tá, essa pessoa, ele que vai ter que apressar, ele vai ter que buscar um mecanismo para obter uma decisão mais rápida no seu recurso, confirmando o que ele acha, que ele é inocente. Tá? Então acho que é preciso inverter um pouco essa lógica. E, repito, a questão da moralidade eleitoral, isso são conceitos, tá, com alto grau de indeterminação, previstos na Constituição, mas que compete ao Judiciário verificar se alguém preenche ou não. Eu acho que um juiz tem condição de dizer que alguém não é idôneo. E se esse juiz de alguma forma errou, o tribunal está aí para reformar a decisão dele. Essa é a lógica do sistema. Tá? Nenhum juiz é o dono da verdade, tá? Mas ele é capacitado para interpretar a Constituição. E se ele errou nessa interpretação, compete àquela parte que se sentir prejudicado recorrer e buscar nos tribunais a reforma ou mudança daquela decisão. O senhor se torna um especialista na matéria eleitoral. Por que essa paixão? Como magistrado, eu necessariamente tive que estudar, quer dizer, a questão eleitoral. E nessa trajetória de 16 anos, eu trabalhei como juiz eleitoral no interior, na Baixada Fluminense, aqui na capital. Fui coordenador da propaganda eleitoral nas eleições de 2002, no estado todo. Trabalhei no registro da candidatura. Então, essa vivência necessariamente faz, tá, com que eu acho que o juiz ou o promotor, é o caso do procurador Marcos Chamayano, tá,
que também sempre fala isso, é inevitável que as pessoas que convivem com isso acabam se apaixonando. Por quê? Porque além da atuação como profissional, você está ali como cidadão. Todo mundo quer um país melhor, não é? Então, você tem a chance de exercer um poder que é do Estado, que não é do juiz, nem é do promotor, é do Estado, para o bem, né? Então, é extremamente gratificante isso. Tentar trabalhar bem na parte da propaganda eleitoral, agora dos registros de candidatura que nós colocamos isso. E a questão da propaganda, acho que é um ponto que a gente tem que alertar muitas pessoas. Por mais que o Ministério Público fiscalize, por mais que a Justiça Eleitoral fiscalize, muitos, lamentavelmente, conseguem burlar a fiscalização e fazer propaganda fora de hora. Tá? E aí acho que é um recado extremamente interessante para os milhares de ouvintes, de pessoas que assistem esse programa, e que são pessoas conscientizadas, para que o seguinte, não virem o rosto para propaganda extemporânea, não. Pelo contrário, olhem bem, olha bem, marca o nome do candidato, tá, que está fazendo propaganda fora de hora, e não vota nele. Usa propaganda. Porque tem gente que diz, não olha propaganda irregular. Não, olha sim. Olha muito bem, anota direitinho, diz, a propaganda é ilegal. Porque se esse candidato comete uma deslealdade agora, fazendo propaganda fora de hora, para tentar burlar uma competição, não é isso? Lembrando o princípio da isonomia com os outros candidatos. Ele é desleal. Já na campanha, o que nós podemos esperar dessa pessoa depois de eleito? Ele não vai mudar, tá? Então quem é desleal agora na campanha vai ser desleal no mandato. Então, olhem bem a candidatura, quer dizer, eu dou um conselho, às vezes até o inverso que as pessoas dão, tá? Para ignorar, não ignora não. Olha bem, anota, tá? E não vota neles. Professor, o senhor também é escritor. Vamos falar um pouco dos seus livros. Constituição da República Federativa do Brasil, Organização Cláudio Brandão de Oliveira, Juiz de Direito. O que esta tem e que as outras não têm? Por que deve-se adquirir esta? Fala um pouco desse livro, por gentileza. Essa Constituição eu organizei com a seguinte preocupação. O convívio com as pessoas que fazem concurso me indicou o seguinte: quem manuseia a Constituição ela tem referências do direito penal, tá? Por exemplo, na parte dedicada a direitos e garantias fundamentais, de administração pública. Então eu procurei organizar uma legislação que pudesse facilitar a vida do candidato. Da seguinte forma: por exemplo, quando o artigo 37, inciso 21 da Constituição fala em licitação, eu fui no rodapé e fui na lei de licitações e coloquei a parte da lei que conceitua, por exemplo, concorrência, tomada de preços, convite. Então, quem estiver estudando, esse candidato ele não precisa ir na lei de licitações para buscar esses conceitos que estão na lei. Eu já fiz isso para ele. Tá? Se ele estiver estudando improbidade administrativa, está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A lei de improbidade administrativa conceitua os atos de improbidade. Atos de improbidade que geram prejuízo ao erário, que geram enriquecimento ilícito. Eu fui na lei e joguei isso aqui no rodapé. É um facilitador para o candidato que não tem tempo, haja vista o grande número de matérias. Eu acho que a grande tarefa do professor na área de concurso é diminuir o caminho do candidato. Tá? Fazer com que o candidato aprenda, às vezes, com o erro dele, já que ele também submeteu ao concurso público, identificar as dificuldades do candidato e procurar diminuir esse caminho. Então, esse trabalho aqui na organização do texto da Constituição, repito, ele foi fruto dessa experiência. Então, o candidato ele vai ter, nesse livro, a oportunidade, quer dizer, o seu caminho, o seu estudo, o seu tempo de estudo reduzido ao máximo. Tá? Qual editora? Da editora Roma Victor. E aqui e nos concursos públicos que permitem a utilização de legislação, essa Constituição ela pode ser usada, porque ela não tem anotação, não tem comentário, é o texto mesmo da lei, só que com essa remissão. Quer dizer, eu não me limitei a fazer remissão. Olha, o artigo tal da lei disciplina isso. Eu trouxe o artigo da lei e coloquei aqui no rodapé. Então foi uma preocupação que eu tive em relação à Constituição do Estado, Constituição Federal. Fiz isso com a lei de licitações, eu tenho também ela publicada. Fiz com o Estatuto de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Fiz com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? E também fiz com o Código de Organização Judiciária aqui do Estado. Quer dizer, vamos a ele então. Aproveitando que o senhor citou, por favor, fale um pouco dele.
É porque são muitos os concursos que exigem do candidato